5 melhores alimentos para diabéticos que possuem gordura no fígado e também os melhores hábitos e os melhores alimentos para você que é diabético e precisa melhorar essa condição de estar com gordura no fígado, ou seja, fígado gorduroso, esteatose hepática, e também controlar melhor a sua glicose e, consequentemente, viver livre do aparecimento de outras complicações decorrentes do mau controle do diabetes, diminuir essa gordura no fígado e viver com cada vez mais saúde. Por isso, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o alimento de número 1, na minha concepção, é um dos principais que causam o aparecimento de gordura no fígado, sem contar que vai aumentar a glicose, é o açúcar e os carboidratos de alto índice glicêmico, médio índice glicêmico em geral. Como isso acontece basicamente, Edu? Devido ao consumo de açúcar, de carboidratos de alto índice glicêmico, vai acabar causando o aparecimento da esteatose hepática, que é nada mais, nada menos que são lesões que acontecem no fígado, e o fígado vai perdendo a capacidade de metabolizar as toxinas, metabolizar todo o nosso organismo. E a partir do momento que ele vai perdendo essa capacidade, as células vão virando apenas gordura. Por isso que a gente conhece muito aí no dia a dia como gordura no fígado. O fígado vai tomando uma imagem mais gordurosa e isso vai dificultando o trabalho do fígado, chegando possivelmente a uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e isso pode causar a morte. E o carboidrato de alto índice glicêmico em geral, o açúcar, o caldo de cana, vai aumentar a sua glicose para você que já é diabético e também vai causar essas lesões no fígado. Então é muito importante que você que é diabético e que está com gordura no fígado, diminua o consumo de carboidratos. Açúcares em geral você deve cortar, abandonar, mas carboidratos de alto índice glicêmico, como por exemplo um suco de uva integral, como por exemplo um caldo de cana, você deve também abandonar, é proibido. E a partir daí você já consegue reduzir a sua glicemia por causa da diminuição dos carboidratos e também consegue diminuir a gordura no fígado. Pois a partir do momento que você consegue diminuir a gordura no fígado, o fígado tende a se regenerar mais facilmente e isso ajuda no processo de diminuição da esteatose hepática. Então, os carboidratos você deve diminuir para poder conquistar esses dois objetivos: diminuir a glicose e também diminuir a gordura no seu fígado, tá ok? E o alimento de número 2 são as bebidas açucaradas em geral. Tudo que contém açúcar na sua formulação ou possui alto índice de frutose, como eu acabei de mencionar, caldo de cana e suco de uva integral deve ser abandonado por parte de quem é diabético e possui gordura no fígado. Outro ponto importante é refrigerantes. Se você ainda tem o hábito de tomar refrigerante, você precisa abandonar a partir de agora. Refrigerante é rico em açúcares e vai acabar causando danos ao seu fígado e também aumentar a glicose na sua corrente sanguínea. Isso é muito importante que você entenda para poder contornar essas duas situações. Se você parar para pensar, você consegue, a partir dessas mudanças que eu vou falar ao longo
longo desse vídeo, controlar melhor a sua glicose e diminuir a sua gordura no fígado. Eu quero que você aproveite para comentar agora se você possui diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e se você já tem alguma alteração no seu fígado, ou seja, gordura no fígado, fígado gordo ou a gente conhece também como esteatose hepática. E as bebidas açucaradas acabam sendo um prato cheio para acabar causando esses danos no fígado e prejudicando o seu funcionamento. Então eu quero que você também abandone o consumo. Se for tomar algum refrigerante, escolha refrigerantes zero, mas também não exagere, pois vai trazer malefícios a médio e longo prazo. Em relação aos sucos, priorize o suco de limão ou suco de maracujá. Suco que são mais cítricos acabam tendo baixa quantidade de carboidrato e que não vai causar o aumento da sua glicemia, tá ok? E o alimento de número 3 são os temperos e os molhos prontos. Se você tem o hábito de utilizar temperos com alto índice de sódio, com muito conservante, infelizmente pode acabar agravando a sua situação de gordura no fígado, pois eles são ricos em sódios, ricos em conservantes e isso é um prato cheio para acabar gerando ainda mais estresse no seu fígado. Então é interessante que você evite principalmente os temperos que a gente compra lá no supermercado, que acaba sendo ultra produzido, pois são ricos em conservantes, em estabilizantes, e isso não é interessante. Se você quer usar o tempero aí no seu dia a dia, utilize, por exemplo, o alho moído na hora, a pimenta do reino moída na hora. Se você quiser fazer um molho, faça um molho de tomate caseiro e assim por diante. Vai adaptando a sua alimentação, que a partir da adaptação da alimentação, você controla melhor a sua glicose, reduz a sua gordura no fígado e a partir daí você equilibra o seu corpo mais facilmente, tá ok? E o quarto alimento é o álcool. Bebida alcoólica deve ser abandonada por parte de quem tem diabetes e gordura no fígado, especialmente aqueles que possuem a esteatose hepática alcoólica, ou seja, acabou criando essa gordura no fígado a partir do consumo exagerado de álcool no dia a dia, através da cerveja, através dos destilados, da cachaça e assim por diante. Você precisa abandonar o consumo de álcool para poder facilitar a regeneração do seu fígado. Ainda bem que o fígado consegue se autorregenerar se você fizer as mudanças que eu estou falando ao longo desse vídeo. Porém, se você exagera em tudo e o seu fígado já está perdendo a capacidade de funcionar corretamente, infelizmente, você pode sofrer graves consequências, principalmente em relação à saúde do seu fígado. E o álcool, ele deve ser sim abandonado, você deve deixar de lado, deve fazer um acompanhamento para verificar como está a situação do seu fígado, para a partir daí melhorar a sua situação da sua saúde e consequentemente controlar melhor a sua glicose, está ok? E o alimento de número 5 são os alimentos ultraprocessados, principalmente aquela pizza congelada, o fast food congelado, a lasanha e tantos outros alimentos que a indústria alimentícia adora congelar e deixar pronto para você fazer aí na sua casa. Infelizmente são alimentos ricos em gorduras, carboidratos, cheios de aditivos, de conservantes que vão acabar dificultando o seu processo de regeneração do fígado. Ou seja, o seu fígado só vai acabar ficando cada vez maior. Tanto é que você já deve ter visto aquelas pessoas que nós chamamos de falsos magros, que possuem braços e pernas finas, porém uma barriga muito avantajada. E isso significa aumento de gordura visceral, ou seja,
muita gordura entre os órgãos e principalmente no fígado. Então o fígado ele tende a ficar maior, porém cheio de gordura, vai perdendo a capacidade de metabolização e isso é um prato cheio para trazer sérios riscos para a sua saúde. Então se você é diabético, tem gordura no fígado e ainda insiste em comer alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos que a gente encontra lá na seção de congelados do supermercado, que tem muita gordura, muito carboidrato, que é facinho de fazer, só colocar no micro-ondas, infelizmente você está atacando a sua saúde. Então, você precisa abandonar a partir de agora. Agora nós vamos falar a respeito de alguns alimentos e alguns hábitos que você deve incluir aí na sua rotina para poder melhorar a sua glicose e principalmente diminuir a sua gordura no fígado, pois a partir desses movimentos que você começar a fazer a partir de agora, você vai alcançar esse resultado de diminuir a glicose, diminuir a glicada, diminuir a gordura no fígado, melhorar o triglicérides que pode estar alto, melhorar o colesterol ruim que pode estar alto e assim por diante. E o primeiro de tudo é alimentação. Você precisa rever a sua alimentação, ou seja, comer de forma correta, comer comida de verdade. E o que quer dizer basicamente essa comida de verdade, Edu? Comer legumes, verduras, folhas verdes, ou seja, adicionar ao seu dia a dia o alface, a rúcula, o agrião, a taioba, a couve, o repolho e assim por diante. Adicionar também a cenoura, adicionar a beterraba, adicionar alimentos que realmente têm nutrientes que vão trazer benefícios para a sua saúde. E a partir desses nutrientes, eles vão favorecendo o reequilíbrio da sua saúde, principalmente do seu fígado e do controle da sua glicose. E a partir do momento que você faz a adição de pepino, de abobrinha, de cogumelos, de diversas outras hortaliças, você já consegue equilibrar de forma inteligente a sua saúde. Outro ponto importante é em relação às proteínas, ou seja, carnes. Então, priorize carnes mais magras. Peito de frango, o patinho moído. Você deve adicionar também, por exemplo, o lombo suíno, que tem pouca quantidade de gordura, peixe branco como a tilápia, e a partir daí você já tem uma alimentação mais equilibrada, rica em fibras através dos legumes, verduras, folhas verdes, rica em proteínas através da carne de frango, da carne de boi, da carne de porco, dos peixes. E também, a partir do momento que você introduz esses alimentos, você até pode incluir uma fonte de carboidrato com carboidratos mais complexos, ou seja, você pode incluir também uma aveia em flocos em pequenas quantidades, um arroz integral em pequenas quantidades, um feijão, e a partir daí você já monta pratos mais inteligentes e interessantes para a sua saúde. E a partir desse momento que você já tem uma alimentação mais equilibrada, mais rica em nutrientes, você já facilita o bom funcionamento do seu fígado e, consequentemente, vai controlar também a glicose na sua corrente sanguínea. Outro ponto importante é hidratação. Muita gente que possui diagnóstico de diabetes e gordura no fígado não bebe água. Então é importantíssimo que você beba água ao longo do seu dia. Uma quantidade interessante é, para cada quilo que você possui, multiplicar por 35 ml. E a partir do momento que você faz essa conta, você vai saber a quantidade de água que você deve beber por dia. Um exemplo prático é uma pessoa de 100 quilos precisa beber no mínimo 3,5 litros de água por dia. Eu quero que você faça a conta e comente aqui embaixo qual a quantidade ideal de água que você precisa tomar e qual a quantidade que você tem tomado aí no seu dia a dia. Outro ponto importante é
Prática de atividade física. Você precisa movimentar o seu corpo. Geralmente, diabéticos tipo 2 são sedentários, não praticam atividade física e isso acaba facilitando o acúmulo de gordura que vai também acumular nas vísceras, nos órgãos, como no caso do fígado, e isso é um prato cheio para acabar dificultando o controle do seu tratamento de diabetes tipo 2. Então, comece a praticar alguma atividade física hoje. Nem que seja uma caminhada aí no parque, nem que seja na esteira, nem que seja uma bike ergométrica, uma bike aí no seu bairro. Você pode fazer uma corrida também, musculação, natação, hidroginástica. A hidroginástica é excelente para quem possui excesso de peso e acaba tendo problemas nas articulações. Então, devido ao excesso de peso, as articulações acabam ficando mais comprometidas e a hidroginástica é excelente para quem possui essa situação de quadril com muita dor, joelho com muita dor, tornozelo com muita dor. Então experimente a hidroginástica ou a natação, vai ser muito bom. Outro ponto importante em relação à alimentação é o consumo de boas fontes de gordura, como no caso do azeite, como no caso do abacate. Você pode e deve incluir aí na sua rotina, pois são excelentes para poder aumentar os níveis de colesterol bom e assim evitar problemas cardíacos e assim por diante. Então, o diabético que tem gordura no fígado, ele precisa reequilibrar a saúde. E ele reequilibrando a saúde, ele consegue alcançar todos esses benefícios. Glicose controlada, glicemia estável, fígado funcionando perfeitamente, níveis de triglicérides controlados, colesterol ruim baixo, consegue também reduzir o ácido úrico, ganha mais saúde, ganha mais bem-estar, mais autoestima, mais qualidade de vida, ou seja, os benefícios são excelentes. Então pare e pense por esse lado. Eu preciso parar de comer aquela besteirinha, eu preciso parar de ficar deitado toda vez que eu chego do trabalho, eu preciso ir ao supermercado e fazer compras mais interessantes para dessa forma você colher os benefícios de uma vida mais equilibrada, com mais saúde, mais qualidade de vida e a partir daí aproveitar ao lado de quem você ama com muito mais saúde e bem-estar, tá ok? E esse foi o vídeo dessa semana onde nós falamos a respeito do fígado gorduroso, diabetes tipo 2 e alimentação. Então você precisa colocar esse plano em prática, melhorar os seus hábitos, que eu tenho certeza que você vai ganhar cada vez mais saúde. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao fígado gorduroso, à esteatose hepática, ao controle do diagnóstico de diabetes tipo 2 e assim por diante. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e assim a gente joga informação para cada vez mais pessoas. Eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora e deixe aqui o comentário e a nota desse vídeo, de 0 a 10. Qual a nota você dá para esse vídeo para que eu possa entender como vocês estão lidando com os assuntos aqui do canal e assim eu vou direcionando o conteúdo de uma forma mais específica para que vocês possam continuar aprendendo cada vez mais, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para aprender cada vez mais sobre diabetes, qualidade de vida, tratamento, saúde e assim conquistar cada vez mais bem-estar e mudar o seu comportamento diante do diagnóstico, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.